Olá, bem-vindo a este vídeo sobre como começar a fazer day trading de criptomoedas. Então, embora aqui o objetivo do canal não seja o day trading de criptomoedas, mas sim day trading de todos os assuntos relacionados com ações, desde day trading de ações, trading de penny stocks e day trading de opções de ações e ETFs. Então, aqui neste caso, vou falar sobre como começar a fazer day trading de criptomoedas, porque até um assunto que está cada vez mais popular e porque também existe muita informação errada na internet. Então este vídeo então é uma maneira de complementar aqui o artigo que foi publicado aqui no blog pennystocks.pt, que embora este blog é só sobre day trading de penny stocks e todos os assuntos então relacionados, mas neste caso, como tenho recebido muitas perguntas sobre o day trading de criptomoedas, sobre qual a corretora que deviam considerar usar, quais é que são as estratégias, qual é a maneira que estão disponíveis então para fazer day trading e ainda quais são as plataformas que devem ser usadas. Aqui, por exemplo, como podes ver, uma das plataformas para gráficos, a melhor, na minha opinião, é a TradingView para criptomoedas. Já no caso de ser para ações, na minha opinião, a melhor é sem dúvida a TC2000. Então, neste caso aqui, como podes ver, está aqui tudo explicado, desde estratégias, também qual é que é a diferença entre spot, margin ou futuros, que basicamente o day trading de criptomoedas assenta sobre estes três modos, e então está aqui explicado sobre quais são as principais diferenças, e ainda aqui sobre como começar no day trading de criptomoedas. Então temos aqui a plataforma Kraken Pro, que é a plataforma indicada para o day trading de criptomoedas. Como podes ver, temos aqui o Order Book, ou em português o livro de ordens. Temos também aqui o gráfico, aqui também são colocadas as ordens em aberto. Então eu vou usar ordens condicionais, em que uma ordem é colocada se outra ordem for colocada, por exemplo. E aqui temos então a janela de ordens e ainda a janela de alerta. Aqui temos quais são, isto aqui funciona como se fosse uma aba, em que temos aqui os pares ou então as criptomoedas que abrimos anteriormente e então estão aqui ainda abertas e não foram fechadas. Por exemplo, temos aqui o BTC USD, Ethereum USD e temos aqui os futuros do Bitcoin, que é o Bitcoin Perpetual. São contratos do futuro que não têm prazo de validade, porque normalmente os contratos de futuro, se já alguma vez negociaste futuros, por exemplo do S&P 500, os futuros têm um prazo de validade. Então aqui, como podes ver, como são contratos de futuros de Bitcoin, quer dizer que não existe a entrega de Bitcoin, mas também não existe aqui uma expiração no prazo para ter este contrato. Mas no entanto, na maior parte das vezes não compensa ter a posição aberta de futuros de contrato durante vários dias, porque existe sempre custos, pode haver swaps e também existem comissões mais altas, porque, por exemplo, aqui neste caso, os futuros do Bitcoin estão a ser negociados com uma margem de 50. Então agora aqui voltando aos ativos disponíveis aqui na Kraken. Então como foi indicado no artigo, então temos que existem três maneiras de fazer day trading de criptomoedas. Então, a primeira maneira é usando o spot, a segunda maneira é usando margem e a terceira maneira então é usando futuros. Neste caso são futuros perpétuos porque não temos prazo de expiração. Então aqui para usar o spot, por exemplo, como podes ver, temos aqui vários ativos disponíveis, mas, por exemplo, se queres só spots com euro, então vens aqui em cima, clicas em euro, porque aqui neste caso para negociar tens que ter saldo nesta divisa. Por exemplo, aqui como não tenho em dólares, e se, por exemplo, se eu quiser negociar aqui o Bitcoin USD, vai-me dizer aqui que tenho que converter fundos de dólares, fundos de euros ou bitcoins ou de outras criptomoedas para dólar, como apenas tenho aqui fundos em euros. Então tenho que ver aqui, convert funds, e então selecionando aqui euros. Neste caso então ele faz aqui a troca de euro para dólar. E também aqui é indicado qual é que é a comissão que vou pagar para fazer esta troca. Então aqui neste caso,
já foi explicado então aqui como é que é o spot. Isto é o modo 1, ou o primeiro modo. Já o segundo modo, que é o modo usando margem, neste caso para usar margem simplesmente só tens que vir aqui e carregar em margem. Neste caso já vais começar a negociar com margem, neste caso a margem é de 5 vezes. O que quer dizer, por exemplo, se estás a usar $100, então quer dizer que agora com uma margem de 5 vezes tens um poder de $500. E então aqui neste lado já não precisas de converter os teus euros para dólares. Aqui já é assumido automaticamente aqui na margem disponível, como podes ver aqui. E então, isto é o valor, por exemplo, que precisas de ter para poder negociar, por exemplo, para poder negociar uma posição com um valor total de $3.72, tens que ter uma margem de 74 cêntimos do dólar. E então aqui ao subir, como podes ver, podemos ver aqui qual é que é o valor da margem que está a ser usado. E então depois aqui só tens que, por exemplo, colocar aqui a quantidade e colocar aqui o preço limite, então para colocar esta ordem. Por exemplo, aqui vamos colocar só para ver como é que funciona aqui, vamos colocar aqui uma ordem de 36.600, que por exemplo a esta altura não vai ser aberta, não vai ser executada, quer dizer. Então como podes ver, colocamos aqui uma ordem para comprar a 36.600. É assim que aparecem aqui as ordens. Então foi cancelada, como podes ver, já não vai ser executada. Então também é possível, aqui também é possível abrir ordens sell para beneficiar com a queda, por exemplo, são ordens short ou short selling. Também tem aqui outros tipos de ordens, por exemplo, temos limit, market, stop loss limit, take profit limit e iceberg. Aqui ainda temos que é possível também expandir, mas neste caso aqui não vale a pena. Aqui também é o livro de ordens, também podes expandir para ver o que é que podes esperar em termos de quantidade para cada um dos valores que estão aqui perto do valor de negociação atual. Agora passando então para o modo 3, então já falei sobre spot e margem, e agora então vou falar sobre futuros. Neste caso temos aqui os futuros, em que aqui também é possível escolher a maturidade, neste caso são perpétuos ou fixos. Neste caso o mais usado são os perpétuos, e está sempre aqui, por exemplo, como podes ver aqui, como temos aqui os futuros normais, que é os futuros com data de expiração. Então temos aqui, por exemplo, o contrato de futuros de Bitcoin que expira a 24 de novembro de 2023 e o contrato de Bitcoin que expira a 29 de dezembro de 2023. Mas também um dos problemas disto é que vamos ter muito menos volume. Como podes ver aqui, por exemplo, se formos a este contrato de futuros, temos apenas $369.000 de volume nas últimas 24 horas. Enquanto se viermos aqui ao Bitcoin perpétuo, tivemos então um volume de 135 milhões de dólares em volume. Por isso, como podes ver aqui, a diferença de volume é abismal. Então aqui neste caso, como podes ver, também existem ativos, por exemplo aqui o BNB, que é da Binance. Temos que só é possível usar uma margem de 25 vezes, enquanto aqui o Bitcoin tem uma margem de 50, aqui o Ethereum também 50, Solana 50, o Ripple também 50, como podes ver, varia consoante. Também temos aqui algumas criptomoedas, como por exemplo estas aqui, com uma margem de 10 vezes, mas também, como temos aqui muito pouco volume, também não compensa estar a negociar estas criptos que têm poucos volumes, porque normalmente são mais arriscadas e basta alguém com uma ordem bem grande para conseguir manipular o mercado. Então aqui neste caso vamos usar aqui o Bitcoin Perpetual. Então aqui temos o contrato de Bitcoin Perpetual, como podes ver, temos aqui muito mais volume
e aqui para o gráfico de 1 minuto e ainda aqui para o livro de ordens, como podes ver. Temos bastante volume aqui a passar então pelo mercado. Aqui, então vamos aumentar aqui. Podes ver, este contrato de futuros é um dos contratos que tem mais volume e então tem aqui muito mais potencial para fazer day trading. Aqui, caso já uses o TradingView, como podes ver, isto não é nada mais do que os gráficos do TradingView aqui então personalizados para a plataforma Kraken Pro, em que podes, por exemplo, colocar aqui linhas de tendência. Por exemplo, temos que colocar assim uma linha de tendência aqui. Também podes colocar linhas de suporte, podes colocar Fibonacci, podes colocar tudo, todas as funcionalidades que tens no TradingView. Como podes ver, aqui neste caso, em relação às estratégias que foram faladas aqui no artigo do Penny Stocks, então como podes ver aqui nas estratégias, foi falado sobre a tendência, sobre também o suporte e resistência e também o novo máximo. Então aqui neste caso, como podes ver, temos aqui a tendência e aqui temos também aqui tendência, como está aqui com uma tendência de queda. Normalmente temos aqui uma queda, depois uma recuperação, depois outra vez aqui, nova queda, sempre. Depois então aqui provavelmente também podemos ter aqui uma nova recuperação para mais uma queda. Aqui também podemos ver aqui oportunidades usando a tendência, neste caso temos tendência de queda, e também as linhas de suporte e resistência. Neste caso aqui, isto era uma linha de suporte, depois então agora passou para a linha de resistência. E se aqui o Bitcoin conseguir furar aqui a linha de resistência, esta linha de resistência passa a ser linha de suporte. Aqui também é possível adicionar indicadores, mudar as velas, como podes ver são vários os indicadores. Basicamente são todas as funcionalidades que tens no TradingView, estão aqui, porque isto basicamente é o TradingView que foi implementado aqui na plataforma. Aqui em relação às ordens no Bitcoin perpétuo, nos contratos de futuro do Bitcoin, então temos que, aqui já é mais diferente, porque aqui novamente é preciso, tens que converter euros para dólares, enquanto com margem não precisas de converter, mas também sempre existe uma comissão pequena por trás para compensar essa não conversão. Por isso aqui neste caso, já para o contrato de futuros tens que ter em dólares o dinheiro. Como tenho aqui alguns cêntimos do dólar, ele até deixa abrir uma ordem, mas uma ordem bastante pequena. Mas se quisesse abrir aqui uma ordem maior, tinha que converter aqui de euros para dólares. Como podes ver, tem aqui mais opções para criar as ordens e com este tipo de alavancagem, por exemplo, aqui só com 24 cêntimos, dá para abrir uma posição assim grande, tendo pouco capital. Como podes ver aqui, por exemplo, para apenas com 23 cêntimos de margem é possível abrir uma posição de 11 dólares e 15. O que quer dizer, por exemplo, com uma margem de 2 dólares e 30 é possível abrir uma posição de 111 dólares. Ou seja, com uma posição de 23 dólares é possível abrir uma posição com 1115 dólares. Como podes ver aqui, o potencial é bastante grande, mas também a perda também é bastante grande. Por essa razão, ao negociar futuros tens sempre que estar no lado certo, no momento certo. Porque, por exemplo, se abríamos aqui, só colocar isto assim, fazendo um exemplo que abríamos aqui uma posição de compra e afinal havia esta queda assim, bastava aqui um pedaço ou metade desta queda para então receber um margin call ou então já estar com uma perda bem grande. Por essa razão, aqui nos futuros tem que ser sempre trades direcionadas, como por exemplo aqui tinhas que entrar aqui neste suporte então para tentar aqui o rompimento aqui desta resistência, como aconteceu ainda agora. Aqui também nos contratos futuros também é possível negociar em ambos os sentidos. É possível negociar para cima,
para beneficiar com a subida, ou então negociar para baixo para beneficiar com a queda. Aqui também temos praticamente quase os mesmos tipos de ordens disponíveis. Aqui também, para colocar alertas, basta clicar aqui, então aparece aqui a janela de alerta. Por exemplo, se queres, quando o Bitcoin estiver a menos 5% ou a mais 5%, para receber então um alerta. Também aqui, neste caso, nos ativos disponíveis, podemos, como podes ver, temos aqui vários ativos disponíveis. É possível adicionar como favoritos, e então ao adicionar aqui como favoritos, é adicionar aqui em baixo os favoritos, para que depois então seja fácil de chegar até o favorito. Neste caso, como podes ver, fui ativado aqui o alerta do Bitcoin. Então aqui também temos as criptomoedas em categorias, por exemplo, em DeFi, Web3, Layer 1, Layer 2. As criptomoedas que estão associadas ao setor do gaming, por exemplo, temos estas criptomoedas associadas ao setor do gaming, aqui criptomoedas mais associadas à comunidade, à privacidade. Também temos aqui stablecoins. Como podes ver aqui, a lista é grande. Também o mesmo acontece aqui para o suporte e margem, como podes ver, em que é possível mostrar aqui neste caso o spot e margem funciona quase, os pares funcionam mais ou menos como se fosse o Forex, em que, por exemplo, em vez de termos euro-dólar, aqui temos Bitcoin-dólar, Bitcoin-euro. Como podes ver, e aqui já no contrato de futuros temos só aqui a dizer o nome futuros, o nome da criptomoeda, depois temos perpétuo. Neste caso, basicamente, como podes ver, a maior parte dos contratos de futuros aqui disponíveis para negociar são todos perpétuos, ou seja, não tem prazo de validade. Agora já sabes qual é que é a diferença então sobre os futuros, margem e também o spot de criptomoedas. Está então na hora de começar a fazer day trading de criptomoedas para beneficiar então com a subida e também para beneficiar com a queda. Aqui neste caso, como podes ver, que ainda temos aqui aberto o futuro de Bitcoin. Então, como podes ver, tivemos aqui uma pequena quebra, um falso rompimento então aqui da linha de resistência, então para depois aqui uma nova queda. E provavelmente aqui o mais certo é que tínhamos aqui nova subida para testar aqui, novamente aqui a resistência. Então, por este vídeo é tudo. Se tiver alguma dúvida, podes colocar aqui nos comentários neste artigo do pennystocks.pt ou então também nos comentários deste vídeo no YouTube.